Por causa do alerta de uma possível reintrodução do vírus do sarampo aqui no Amazonas, a vacinação contra a doença vai ser reforçada nas unidades básicas de saúde da capital a partir da próxima segunda-feira. Tamires Cler tem os detalhes. Oi, Tamires. Existe um público-alvo nesta campanha? Muito boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, nesse primeiro momento não vai haver um público-alvo. O que existe é uma preocupação maior com pessoas que estiveram em locais que têm a doença, como, por exemplo, a Venezuela. O país já registrou quase 500 casos da doença nos últimos 8 meses. Então, quem esteve lá nos últimos 30 dias ou conhece alguém, esteve em contato com alguém que esteve lá nesse período, é também necessário procurar um posto de saúde à procura da vacinação. É considerado um caso suspeito da doença os pacientes que têm febre, junto com manchas vermelhas pela pele, junto também com tosse, coriza e conjuntivite. Não necessariamente todos esses sintomas juntos. É importante dizer que a preocupação do Ministério da Saúde é com os refugiados, mas os refugiados que estão lá em Roraima e que vão para outros estados, eles passam por exames minuciosos para que a doença não se alastre. É obrigatória a vacinação para crianças de 1 ano. A segunda dose é dada depois de 3 meses. Depois desse período, quem não foi vacinado pode ainda tomar as 2 doses, mas precisa respeitar o espaço de 30 dias entre as doses. Foram disponibilizados aqui para o estado 30 mil doses da doença, da vacinação, Nayandra. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. As empresas de transporte coletivo não estão mais obrigadas a renovarem a frota de ônibus que circulam em Manaus pelos próximos 30 dias. Uma decisão da Justiça publicada no fim de fevereiro suspendeu uma ação do Ministério Público que cobrava a substituição imediata dos veículos. E, é claro, isso deixa a população ainda mais preocupada. O sucateamento dos ônibus é evidente e para os usuários do transporte coletivo não é difícil identificar os problemas. Tudo quebrado, solto, é isso que a gente encontra todo dia em Manaus. Mas os usuários ainda vão ter de esperar. O Tribunal de Justiça suspendeu uma ação do Ministério Público que no começo do ano cobrava do Sinetran e da SMTU a renovação da frota e o plano de manutenção dos veículos. Essas seriam, inclusive, as condições para não aplicar reajuste na tarifa. E em nenhum momento verificou-se que, ao se suspender a obrigatoriedade de você promover a renovação da frota de ônibus da modalidade convencional no prazo de 30 dias, não se ofereceu, não se determinou um novo prazo, ou seja, ficou em aberto. Isso significa dizer que a população vai continuar assim se utilizando de veículos velhos, sucateados e sem manutenção. A promotora diz que vai insistir e entrar com um novo recurso. Nós estamos já preparando o recurso cabível para ser ajuizado quanto antes. Para quem depende do transporte coletivo, ter um sistema melhor é o mínimo que poderia ser feito. A passagem aumenta, não aumenta? Por que a qualidade não melhora? Pois é. E a partir da semana que vem, as empresas de ônibus intermunicipais vão ter que oferecer banheiros em condições de funcionamento para os passageiros. A determinação é da Arsan, que promete aí fiscalizar com rigor a prestação desse serviço. Márcia veio de Manacapuru. Durante a viagem, precisou usar o banheiro, mas estava interditado. É complicado, né? Porque a gente tem que esperar chegar à rodoviária, porque o motorista não vai parar no meio da viagem, né? Pra gente fazer o que a gente precisa, né? A falta de banheiros ou que não funcionam nos ônibus que fazem linhas intermunicipais estão entre as mais de 30 denúncias registradas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos. Segundo o último levantamento da Arsan, de 75 veículos intermunicipais, apenas 40 têm banheiros e destes, apenas 32 são acessíveis aos passageiros ou se encontram em boas condições de uso, enquanto 8 estavam interditados. Por causa de tudo isso, a partir da semana que vem, as empresas permissionárias vão estar obrigadas a oferecer os banheiros e também paradas ao longo do trajeto. Todos os ônibus que utilizam percursos para o transporte intermunicipal com distâncias acima de 45 quilômetros
serão obrigatórios a ter ou banheiros nos seus ônibus ou pontos de parada obrigatório para que as pessoas possam parar e ter suas necessidades atendidas. Ainda segundo o diretor, as empresas alegam falta de recursos para a manutenção e limpeza dos banheiros. Todo ano, a agência reguladora faz um trabalho de regulação em relação à questão da tarifa, não é? E esses custos já vêm calculados por lá. Então, o que se subentende é que esse custo já está embutido. Se esse custo está embutido, então a empresa tem que prestar o serviço. As penalidades para a empresa de ônibus que não cumprir a resolução da ação vão de advertência à cassação do direito de operar na linha. Veja a seguir, cirurgiões plásticos debatem em Manaus o alto número de complicações em procedimentos feitos por profissionais não capacitados. E mais, os destaques para o seu fim de semana da nossa agenda cultural. Agora em Manaus são 7h32, o A Crítica na TV volta no instante só.